Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da semana 1 da disciplina Antropologia Social, um olhar humano para o campo médico. Meu nome é César Teixeira Castilho. Nosso roteiro da aula então do dia 4/8 foi subdividido então em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho da importância do clássico nas discussões contemporâneas, porque nós devemos nos ater aos textos, aos autores clássicos e qual é o diálogo, né, que existe entre estes conteúdos e a contemporaneidade. A maioria das vezes a gente vai perceber que existe uma releitura daquilo que é clássico e isso abrange quase todas as áreas. Tá? Em um segundo momento a gente vai discutir o artigo 1, cujo título é Antropologia Médica, Elementos Conceituais e Metodológicos para uma Abordagem Médica da Saúde e da Doença. E ao final da aula, a gente vai discutir também um pouco, né, possíveis diálogos existentes entre este conteúdo que eu trago hoje para vocês e a formação médica. Né? Esse é um dos pontos mais importantes, visto que os conteúdos que a gente vai discutir na disciplina Antropologia Social deve, né, fazer parte e deve fazer sentido para vocês também na formação de vocês enquanto médicas e enquanto médicos. O clássico e o pós-moderno, né, nas artes, no cinema, na pintura, na música, no teatro, nos sentidos da vida, na medicina, a gente vai perceber que o tempo todo vai ter esse diálogo. Tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês um vídeo de uma ópera do Mozart, cujo título chama Flauta Mágica, e é uma brincadeira, né? Eu vou querer mostrar para vocês um pequeno pedaço desse vídeo. Eu gostaria de mostrar para parte de vocês que não conhecem esta ópera, né? Que na verdade a gente conhece sem saber de onde que vem aquela música ou aquela área. Né? A área é a forma como a gente chama, né, as músicas que compõem as óperas. Depois a gente vai discutir um pouco sobre a ópera como arte clássica, o que seria uma arte clássica, o que seria um clássico. Né? E aí eu vou trazer um outro vídeo do Edson Cordeiro, junto com a Cássia Eller, que eles vão fazer uma releitura dessa ópera, A Flauta Mágica. E aí seria uma releitura contemporânea, a gente pode dizer assim. Depois pensar um pouco em clássicos de diferentes épocas, né? Rolling Stones, Mozart, Racionais, Beyoncé, Victor Hugo. Vou até trazer um outro vídeo para vocês da Beyoncé, fazendo um diálogo direto, né, com o Museu do Louvre, e tirar algumas conclusões disso nessa nossa primeira aula. Então vamos ao vídeo, né, a ópera do Mozart. Eu vou passar um pedaço para vocês, depois eu paro e depois a gente continua discutindo um pouco. Mas eu gostaria que vocês percebessem, né, como que vários de vocês conhecem essa área, né, e talvez vocês não soubessem que essa área faz parte de uma ópera do Mozart, ou seja, um clássico, ok? Vamos lá. Liebste Mutter, ein Wort!
pequeno extrato então da ópera do Mozart, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre ela, mas eu acredito que que várias pessoas conhecem essa área sem saber ao certo, né, de onde que ela vinha. Então essa é uma área das mais famosas dessa ópera, então, cujo nome é A Flauta Mágica, tá? E aí agora eu quero trazer para vocês um segundo vídeo, que é um videoclipe da década de 90, vocês vão ver pela vestimenta, né? É um pouco tosco também, a gente pode dizer assim, de um videoclipe da Cássia Eller, né, e do Edson Cordeiro, que é um cantor de ópera também, brasileiro, e que vão fazer uma releitura de dois clássicos, a gente pode pensar assim. Um deles é A Flauta Mágica, né, e um segundo I Can Get No, dos Rolling Stones. Então vamos assistir agora o segundo clipe e depois eu volto falando um pouco sobre A Flauta Mágica. É isso, gente. Então eu trouxe dois vídeos, né? Um primeiro vídeo que a gente pode dizer que seria um vídeo clássico, né, da área do Mozart, e uma releitura que junta-se, né, duas músicas famosas, uma do Rolling Stones e outra do Mozart, né? Então, muitas vezes isso acontece não somente em uma música ou em uma obra de arte, né? Mas pode acontecer também numa leitura clássica de algum tipo de pesquisa, de algum conceito, ou seja, em todas as áreas a gente vai perceber que existe um diálogo direto, né, entre aquilo que é clássico e aquilo que é contemporâneo. E normalmente aquelas pessoas que dominam o clássico, né, de uma maneira mais apropriada, mais profunda, consegue fazer essa releitura ou consegue não passar, né, desapercebido, né? A gente pode pensar assim, ou seja, as informações elas chegam até a gente e a gente consegue ler, né, de alguma forma que aquilo ali não se trata de uma coisa nova, mas talvez de uma releitura de algo clássico, né? Então acabei de mostrar para vocês, talvez se vocês tivessem escutado o segundo clipe diretamente, vocês não soubessem que parte daquela música, então, tinha como composição, né, uma ópera clássica do Mozart. Falando um pouquinho, né, de uma obra clássica, né, uma obra clássica ela sempre vai trazer outros elementos, muitas vezes é algo atemporal, né, que sempre vai discutir de algum assunto que seja contemporâneo. Então essa ópera, né, A Flauta Mágica, é uma ópera em dois atos. A estreia foi em Viena, no dia 30 de setembro de 1791, né? Ou seja, muito próximo ali da Revolução Francesa, 1789. Então todos os princípios iluministas, né, e da própria Revolução Francesa estão presentes. Então a ópera mostra a filosofia do iluminismo, algumas de suas áreas tornaram-se muito conhecidas, né, como a gente viu, como o dueto então de Papagena e Papagena, as duas áreas da Rainha da Noite. Na verdade, gente, aquela área, né, é uma bronca, né, que a mãe dá na filha, porque ela estava querendo casar com alguém que os pais não estavam em acordo, tá?
Então os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa transparecem em vários momentos da história, por exemplo, quando o valor de Tamino, protagonista, é questionado por ser um príncipe, e que por tal motivo talvez não conseguisse suportar as duras provas exigidas para entrar no templo. Em sua defesa, Sarastro responde: mais que um príncipe, é uma pessoa. Então é interessante pensar também na Revolução Francesa como a queda da monarquia, né? Então quase que tornar humano, né, essas figuras da monarquia. Então essa última frase ela é bem forte, mais que um príncipe é uma pessoa, né? Exatamente uma transição social que estava ocorrendo na época, né? A cabeça do rei ela é cortada, né? Ou seja, o rei pode morrer também. Então essa área vai trazer um pouco, essa ópera, né, de toda essa configuração social da época. Quando a gente joga a palavra clássico, né, no Google, que também é um clássico, né, isso pelo menos no meu Google, tá, gente, a gente vai perceber que sai essas três figuras em primeiro lugar, né, e essa segunda figura, em especial, né, as temáticas clássicas então não precisam de muita explicação, né, somente dicas, símbolos, ou seja, através de um símbolo eu consigo compreender se trata de um clássico ou não. Com muito pouco, então a gente já compreende essa mensagem. Então, pegando essa segunda figura aqui, ó, a gente vai ver que são diversos símbolos e que eu tenho certeza que a maioria de vocês conseguem fazer essa conexão sobre o que se trata, né? Então a gente tem aqui um símbolo que é uma estrela, né, que é o símbolo do All Star, a língua dos Rolling Stones, a Mona Lisa, né, uma bola de futebol, que é um clássico, o Opalão, né, que é um carro que era muito famoso e ainda é, e aqui uma pirâmide, né, com uma luz, que é o The Dark Side of the Moon, que é um disco clássico, né, do Pink Floyd também. Então é muito interessante a gente pensar que somente através de um símbolo, de um desenho, né, a gente consegue fazer essa conexão com o que seria. Né? Ou seja, o clássico a gente não precisa explicar demais. Né? Vamos lá, as definições de clássico então. Se a gente for pegar a definição que está presente em alguns dicionários, a gente vai perceber que diz respeito, então, relativo à literatura, às artes e à cultura da antiguidade greco-latina. E aí, pensando no mundo ocidental, principalmente, né, a gente vai perceber que a nossa base cultural ela é grega, né, e latina, e também né, ela é latina depois que Roma invade, né, e anexa a Grécia. Então é diferente se a gente for pensar, por exemplo, na cultura oriental ou na cultura do Oriente Médio. Né? Então são outros valores, outros clássicos, né? A gente pode dizer assim. Mas como a gente está falando da cultura ocidental, a gente tem essas definições. Né? Então a segunda é que é fiel à tradição da antiguidade greco-latina e a seus autores. E a terceira definição fala de obra artística que pode servir de modelo, cujo valor é universalmente reconhecido, geralmente ligado às primeiras manifestações de tais obras. Né? Então a gente tem, por exemplo, o estudo dos clássicos gregos e a arquitetura clássica. Né? A arquitetura também é uma área onde a gente vai perceber de uma maneira muito forte também esse conceito do que é clássico. Os sentimentos clássicos da vida, então, né? Vamos pensar por que a gente tem que dominar os clássicos. Né? Eu costumo falar que na área da psiquiatria, por exemplo, né? Eu já falei para vocês que a minha esposa é psiquiatra e eu já falei com ela, poxa amor, se você soubesse, se você lesse talvez todas as obras do Shakespeare, né? E o Shakespeare ele é um autor clássico porque ele escreveu de sentimentos, né? E de questões em comum dos seres humanos, as angústias, né, que estão ali presentes, independente da cultura onde as pessoas vivem. Né? Então, já bastaria para a gente ter pelo menos uma pequena compreensão de quem é o ser humano. Né? Então, eu falo que a obra do Shakespeare ela é valiosíssima para a gente compreender um pouco mais a essência do ser humano. Shakespeare, então, ele nasceu, né, não é muito certo isso, viu, gente? Nem se sabe ao certo se Shakespeare existiu,
né, ou se foram várias pessoas. Então tem várias histórias sobre ele. Ele nasceu em 1564, morreu em 1616, tem várias obras, algumas delas são Romeu e Julieta, Rei Lear, Macbeth, Otelo e Hamlet. Né? Então aqui alguns símbolos, né, de algumas questões que ele vai trabalhar: o amor, o ciúme, a amizade, né, o ódio, a solidão, as angústias. Né? E isso me faz lembrar, né, por isso que eu coloquei uma foto aqui de Boston. Eu morei lá no final, entre o final do ano 2000 e 2001, fiquei lá quase um ano, e eu me lembro da minha casa, né? Eu então morei numa casa que era eu, um sul-coreano, um muçulmano árabe, né, da Arábia Saudita, um turco e um alemão, né? Então éramos 5 pessoas, cada um de um país. E por incrível que pareça, as angústias, né, nossas, tínhamos ali entre 19 e 22 anos, eram praticamente as mesmas, né, independente da nossa cultura e da nossa história de vida. Então existem elementos, né, psíquicos, a gente pode pensar assim, que são elementos que estão presentes nos seres humanos de uma maneira geral. Né? Então a gente estava ali entrando, né, na fase adulta e as angústias eram praticamente as mesmas. E isso que nos fazia também, de uma certa forma, ter uma linguagem em comum. Mais algumas definições de clássico, então, essa é do Ítalo Calvino, um autor que eu gosto bastante. Ele vai falar que os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Né? Então, essa característica de ser atemporal. Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor. Eu adoro essa frase, né? E aí ele vai continuar falando que, exceto na escola, a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de clássicos, dentre os quais, ou em relação aos quais, você poderá depois reconhecer os seus clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção, mas as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola. Então é interessante, né, essa segunda parte, onde ele vai falar que normalmente nas instituições escolares, então a gente deve sim ter acesso, pelo menos a parte das obras clássicas, né? Porque isso vai servir como base de conhecimento para que a gente possa até decidir mais tarde o que seria a nossa obra clássica, né? E também pensando naquela perspectiva de que a maioria das vezes o que existe é uma releitura do clássico, é importantíssimo, né, que a gente tenha a possibilidade, ou que pelo menos a maioria das pessoas tenha essa possibilidade, de ter acesso aos conhecimentos clássicos. Aqui é um livro do Ítalo Calvino, eu sempre vou trazer algumas sugestões de leituras. As Cidades Invisíveis é um livro bacana, que eu gosto bastante. Então, As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, um dos escritores mais importantes e instigantes, né, da segunda metade do século XX, conta a história do famoso viajante Marco Polo, que descreve para Kublai Khan as incontáveis cidades do imenso império do conquistador mongol. Tá? Nesse livro, a cidade deixa de ser um conceito geográfico para se tornar um símbolo complexo e inesgotável da existência humana. É um livro que eu recomendo para vocês, caso vocês tenham interesse nessa temática. Mais duas concepções, né, ou definições de clássico. A primeira, os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa, né, e traz de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Né? Então traz de alguma forma essas marcas, né, de outras leituras precedentes. E eu gosto muito dessa definição e dessa frase, né, do T.S. Eliot, de 1945, que ele vai falar que a única coisa que não pôde almejar ou não sabia que estava fazendo foi escrever uma obra clássica, pois é somente graças a uma compreensão tardia e em perspectiva histórica, né, que um clássico pode ser reconhecido como tal.
Interessante a gente pensar nisso, que o escritor, então, que realiza, né, uma obra clássica, ele não está ciente disso naquele momento, né? A obra clássica, então, ela precisa ser realmente amada posteriormente, né? E ela vai ser definida como clássico ou clássica pelas outras pessoas e numa perspectiva histórica, ou seja, somente no futuro, né? Então aquelas pessoas que realizaram, né, grandes obras, a gente pode pegar aí Os Miseráveis, do Victor Hugo, Em Busca do Tempo Perdido, né? A gente vai perceber que eles não escreveram essas obras pensando que estavam escrevendo clássicos, né? Então vem só num futuro, numa perspectiva posterior.